Olá pessoal, tudo bem? Chefe Guilherme Guzella por aqui. Agora, no próximo sábado, nós temos uma live especial de Dia dos Pais e nós vamos preparar juntos uma pizza. E para a gente preparar essa pizza, lógico, a gente precisa de uma massa. E daí a gente tem duas opções. A primeira delas é você comprar uma massa pronta, não tem problema nenhum, no supermercado, a massa que você achar legal, ou até, às vezes, numa pizzaria próxima da tua casa. A segunda opção é você preparar a própria massa. E para isso, eu vou te ensinar aqui todo o passo a passo para você conseguir fazer essa massa em casa. O bacana é que se você fizer essa massa, você consegue utilizar ela tanto para fazer a pizza, como a gente tem aqui, quanto uma focaccia, que é um pão italiano muito tradicional. Bom, então vamos lá. Para preparar essa massa de pizza, você pode fazê-la tanto na mão quanto na batedeira. Por uma questão de praticidade, eu vou fazer na batedeira, que fica mais fácil de eu conseguir te mostrar o resultado final. Mas pode sovar na mão, não tem problema nenhum, tá? A gente vai começar com 500 gramas de farinha, a farinha de trigo, e a gente já vai colocar ela aqui na nossa batedeira. Depois da farinha, a gente vai colocar o açúcar. Açúcar, a gente tem aqui o equivalente a mais ou menos 16 gramas, o que dá uma colher rasa de açúcar, direto na massa. A gente também vai colocar 15 gramas de fermento biológico fresco, ou se você for utilizar o fermento seco, como eu estou utilizando aqui, 5 gramas. Quando você compra em casa, você pode comprar aquele envelopinho menor, que tem 15 gramas, se eu não me engano. Divide ele em 3 e coloca 1/3 na nossa massa. Se não, tem aquele tabletinho, você pode usar o tabletinho 15 gramas. Para começar a nossa massa, mesmo se você fizer na mão, a gente começa assim. Coloca os ingredientes aqui dentro e dá uma ligeira mexida neles para que eles possam homogeneizar. Depois nós vamos colocar água, azeite e sal. Depois de 1 minuto mexendo, agora a gente vai colocar os outros ingredientes. Aqui eu tenho 250 ml de água. Pode ser água a temperatura ambiente, mas como a gente está numa época muito fria, você pode usar água morna. Não use água quente, não é para ferver essa água. A água a uns 40 graus. A temperatura que você encoste a mão nela e não queime. E é o suficiente para a gente colocar aqui, 250 ml. Junto com a água, já dá para a gente colocar o azeite. O azeite eu estou colocando aqui, ó, 50 ml. Claro que essa receita que a gente está fazendo é italiana, então se você puder colocar um azeite italiano, fica ainda melhor. Se não, coloca o azeite que você tem em casa, não tem problema. Mas não substitua por óleo de soja, óleo de girassol, porque o sabor vai fazer toda a diferença. E antes da gente colocar o sal, a gente vai bater um pouquinho até ele pegar um pouco do ponto, em torno dos 3 a 5 minutos. Vamos lá? Depois que ele bateu aqui uns 2 minutinhos, a gente já consegue ver a textura da massa e que ela já deu uma boa misturada, ó. Ela dá uma ligeira grudada na mão, mas ela ainda, ó, se você mexer bem, ela ainda desgruda. Porém, quando a gente puxa, olha como ela rasga fácil. Ela tem que formar ainda o ponto de véu. E é nesse ponto que a gente vai colocar o sal. Aqui a gente tem uma colher rasa de sal, mais ou menos uns 12 gramas se você quiser fazer por medida em casa. E agora a gente vai continuar batendo ela por mais ou menos uns 8 ou 10 minutos até ela chegar no ponto que a gente quer. Se você estiver fazendo na mão, sovando na mão, é 8 ou 10 minutos também. Então vamos deixar ela sovando aqui e eu já volto para te mostrar o resultado final e o que você tem que fazer para que a nossa live no sábado dê tudo certo. Então segura aí, a gente vai deixar essa massa sovando um pouquinho. Olha lá, terminamos a nossa sova e a gente já sente que a massa mudou de textura. Por quê? Porque ela está pronta agora para descansar. Então, claro, com o frio, pode ser que ela precise descansar um pouco mais, mas é interessante que a gente deixe ela descansar até ela dobrar de tamanho. Então, para a nossa live que a gente vai fazer, eu sugiro
Prepara essa massa, por exemplo, lá por 10, 11 horas da manhã, para você deixá-la prontinha e deixá-la crescer tranquila, porque agora com esse frio está um pouco mais difícil. E daí na hora que a gente for preparar, ela vai estar em ordem para a gente poder fazer a nossa pizza. Mas lembrando, se você não conseguir fazer a massa, não tem problema nenhum. Pode comprar uma massa pronta e fazer ela junto com a gente, que vai ficar delicioso. Mais importante do que qualquer coisa é você interagir com as crianças e elas poderem preparar a massa e o recheio junto com você. Se não der para preparar a massa, não tem problema, mas o mais importante é elas estarem juntas na hora de montar a pizza em si. Essa massa que a gente tem aqui pode descansar tanto na geladeira quanto em temperatura ambiente. O importante é que a gente deixe ela coberta, pode ser com um paninho ou pode ser dentro até de um Tupperware ou dentro de um recipiente hermeticamente fechado. Ela aguenta até umas 3 ou 4 horas antes da gente fazer a nossa preparação. Então eu espero você no sábado para que a gente possa fazer essa pizza juntos e que a gente passe um Dia dos Pais super gostoso. Até mais!